pessoal, bem-vindos. Meu nome é Lívia, eu sou mediadora de História do Polo Bangu e a nossa aula de hoje é sobre os povos indígenas do Brasil antes do século XVI. Antes de começar a nossa aula, eu indico que vocês assistam a nossa aula anterior, que já está no YouTube, que é uma entrevista com o professor João Gabriel, e ele dá um panorama sobre os povos nativos, povos indígenas da América nesse mesmo período. Então vai ajudar bastante vocês a acompanhar a aula de hoje. Então vamos lá. A gente está falando de povos indígenas do Brasil e geralmente quando a gente estuda esse conteúdo, ele vem acompanhado de um complemento, uma frase, que vem junto. Geralmente é algo mais ou menos assim: povos indígenas do Brasil antes da descoberta pelos portugueses, século XVI. Quando não há isso, é antes da descoberta pelos europeus, ou a chegada de Cabral, ou o período pré-cabralino. E essa perspectiva do estudo dos povos indígenas antes do século XVI traz algumas questões que a gente precisa problematizar antes de entrar no conteúdo. Então, vou trazer algumas questões para a gente pensar. Primeiro, o que a gente chama hoje de Brasil existia antes do século XVI, para a gente poder utilizar esse termo? Uma questão que decorre da primeira. Podemos dizer que os indígenas são os primeiros brasileiros? Então vamos lá. O Brasil ele passou a existir depois do século XVI, justamente com a chegada dos europeus. Então falar em povos indígenas do Brasil ou os indígenas serem os primeiros brasileiros não está correto, Porque não existia, na verdade, nem Brasil, nem brasileiros antes do século XVI, é uma invenção dos europeus. Os indígenas não se viam como brasileiros, eles não se olhavam, se diziam: oi, tudo bem, somos brasileiros, ou se entendiam no território com o nome de Brasil, esse nome nem existia. Outra questão importante é: vocês já pensaram o que significa dizer que o Brasil foi descoberto? Bom, também é uma questão complicada, Porque o território já era ocupado, ou seja, o Brasil não vai ser descoberto, ele vai ser invadido pelos povos europeus, no caso do território que vai vir a ser o Brasil, pelos portugueses. Hoje em dia, tem feito um movimento nas ciências de substituir o termo descobrimento por outros termos que deem protagonismo aos povos indígenas e participação dos povos indígenas nessa história. Porque prestem atenção na diferença. Quando a gente fala em descobrimento, é um olhar que parte da ação dos europeus e desconsidera os povos originários, Quando a gente usa o termo descobrimento, a gente está incorrendo numa coisa que na sociologia, na antropologia, nas ciências humanas de maneira geral, a gente chama de etnocentrismo, Isso é derivação eurocentrismo, que significa o quê? O etnocentrismo é quando a gente pega uma população, uma sociedade, uma cultura e coloca ela como superior às demais, mais civilizada, mais desenvolvida, e cria uma hierarquia entre diferentes culturas. Quando a gente fala em eurocentrismo, a gente está fazendo isso com a cultura europeia. Então a gente tem que tomar cuidado para não incorrer nesse equívoco, O conceito de encontro, mesmo que seja um encontro de estranhamento, não é um encontro pacífico, considera a participação dos indígenas, até o protagonismo dos indígenas nesse processo, Não é um movimento que parte do europeu, mas é um movimento de encontro de duas diferentes culturas. Então ele é mais equilibrado, ele considera a ação das duas partes nesse processo histórico. Por que a gente tem que falar disso? Porque a perspectiva que a gente tem dos indígenas, dos povos indígenas até hoje, ela é carregada de muito preconceito. Então, esse preconceito ele tem a ver com a história que foi sendo construída sobre os povos indígenas desde esse período, desde o século XVI, desde a chegada dos europeus. O João falou bastante disso no vídeo anterior, então a gente vai avançar, tá? Vamos fazer um pequeno exercício aqui. Quando a gente fala em índio, qual é a imagem que vem à cabeça de vocês? Sejam bem sinceros, podem pensar em silêncio para ninguém ouvir, mas fechem os olhos e imaginem o que vocês veem como índio. Prestem atenção, senão é uma imagem um pouco parecida com essas daqui. Com essa indígena, com esse índio na mata, nu, caçando, com arco e flecha, ou com esse grupo indígena aqui. Agora parem para pensar, eu vou mostrar umas outras imagens e parem para perceber, para avaliar o que vocês sentem ao ver essas imagens. Se é absolutamente natural para vocês ou se tem algum estranhamento por menor que seja. Então esse indígena com uma câmera,
Essa também mulher indígena, né, numa biblioteca, é uma imagem de uma mulher numa universidade, mas utilizando uma camisa, né, uma roupa mais parecida com a roupa que a gente utiliza. Indígenas numa sala de computação. Ou então essa foto belíssima, né, bastante representativa, ela é uma foto de 2018, ela marca, né, a formatura de um grupo de 142 indígenas que se formaram na Universidade do Pará. É bem provável que essas imagens tenham trazido algum certo estranhamento para vocês, né? Porque ela faz parte de uma ideia comum que a gente criou do indígena, e ver o indígena se atualizando com tecnologias na universidade causa um pouco de estranhamento na gente. Isso tem a ver com equívocos e preconceitos que ao longo da história se criou sobre os povos indígenas, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses equívocos. O primeiro é a ideia de que o índio é um ser genérico, né? Que todos os índios são iguais, que eles têm o mesmo culto religioso, que eles dormem nas mesmas moradias, se alimentam da mesma forma. Mas é claro que não, né? As etnias indígenas são muito diferentes entre si. Os indígenas são atrasados e primitivos, ou seja, também outra visão equivocada, né, de que eles não são civilizados, de que eles são bárbaros. Aí uma visão que começou a ser construída pelos europeus, principalmente. Então olha a importância de estudar o passado. Então é uma visão, inclusive, que pensa o indígena pelo que ele não tem quando compara ele a outras sociedades. Então, os indígenas aqui do território brasileiro, eles não utilizavam metais, também não tinham código de escrita. Isso é muito utilizado para colocá-los num lugar inferior quando é comparado a outras sociedades. Mas a gente sequer deveria estar comparando eles a outras sociedades, né? Na verdade, a gente tem que valorizar o que eles têm de extremamente importante na sua cultura e organização societária. Como, por exemplo, são grandes ceramistas, eles também são muito conhecedores da fauna e da flora, da natureza, dos territórios onde eles habitam. Enfim, eles têm uma série de conhecimentos muito importantes e próprios das suas sociedades. Os indígenas pararam no tempo, né, como cultura congeladas, ou então que eles só fazem parte do passado. Então, quando a gente vê um indígena na universidade utilizando um smartphone, um computador, usando a tecnologia de calça jeans e camiseta, falando português, a gente se acha no direito de dizer que esse indivíduo não é mais indígena. Que é um equívoco, né? Muitas vezes eles ainda convivem com as suas tribos, falam as suas línguas, conhecem muito bem a sua cultura, mas também incorporaram códigos culturais de outras sociedades, como a nossa. Também há muitas coisas que nós absorvemos, que nós incorporamos dos indígenas, né? Se a gente toma banho todo dia, se a gente come farinha, mandioca, se a gente dorme ou usa redes, por exemplo, para descansar, tudo isso são hábitos dos indígenas, uma infinidade de histórias que fazem parte do folclore brasileiro, línguas, palavras que foram incorporadas. Então tudo isso foi incorporado à nossa sociedade, apesar de que um outro equívoco é achar que o brasileiro não é índio, né? Que não faz parte da nossa ancestralidade, que o indígena é algo apartado do que é o brasileiro, né? Então isso acontece também muitas vezes, são os preconceitos raciais também com a cultura africana e afro-brasileira, com a ancestralidade negra, né? Então essa negação da ancestralidade. Como é que a gente consegue, então, começar a desconstruir esses preconceitos? Conhecendo a história indígena, que é a nossa história, né? Então a gente vai começar pela pré-história e entender quem são os primeiros habitantes do nosso território, que vai vir a ser o Brasil. E a gente está falando de pré-história, a gente está falando aí de 10, 20, 40, 100 mil anos atrás. Então, bom, os povos indígenas, como o João explicou no vídeo anterior, a diferença entre índio e indígena, os dois conceitos, são povos nativos aqui do que vai vir a ser o Brasil. Quando a gente fala em povos nativos, a gente está falando de povos originários. Então, já desde o século XIX, mas principalmente dos anos de 1980 para cá, tem se aprofundado muito a utilização de uma ciência que a gente acha que é muito distante da gente, que só acontece lá longe, no Egito, mas que aqui no Brasil e na América tem se fortalecido muito, que é justamente a arqueologia e a investigação de sítios arqueológicos. É bem interessante que
Segundo o IPHAN, há mais de 20 mil sítios arqueológicos estudados ou em estudo no Brasil. Ou seja, esse mapa aqui ajuda a gente a perceber a quantidade, a infinidade de sítios arqueológicos que existem no Brasil. Cada pontinho desse, né, representa um sítio arqueológico já estudado ou em estudo. Bom, por que a arqueologia é muito importante? Porque ela ajuda a gente a entender o processo de ocupação do território aqui que vai vir a ser o Brasil. Então, a teoria mais aceita é que esses povos, né, que ocuparam a América teriam vindo pelo Estreito de Bering, vindo da África e da Ásia, cruzando pela Rússia e aí passando pelo Estreito de Bering, que há 13 mil anos atrás estaria congelado, então fez uma ponte, eles chegaram à América. Contudo, pesquisas realizadas em um dos principais sítios arqueológicos aqui do Brasil, que é o sítio arqueológico de Lapa Vermelha, em Minas Gerais, em Lagoa Santa, descobriu um crânio que foi denominado depois do crânio de Luzia. Então ele foi descoberto em 1974 e é o fóssil humano mais antigo das Américas. Ele é importantíssimo para entender a nossa história. Só que ele data de 12 mil anos, ou seja, isso criou uma questão, porque a primeira teoria do Estreito de Bering era uma datação de 13 mil. Como podem ter cruzado lá o Estreito de Bering em 13 mil anos, se mais de 12 mil anos já tinham pessoas nativos habitando a América do Sul? Ou seja, isso levou ao questionamento dessa teoria. E o professor Walter Neves, que é um professor da USP, desenvolveu uma teoria criticando essa primeira, e ele desenvolveu a ideia de que houveram duas migrações. Uma primeira há 14 mil anos atrás, que seria, né, então, uma primeira migração da qual a Luzia, né, o povo de Lagoa Santa faz parte, e que ele teria se extinguido. Esses não seriam os ancestrais dos indígenas de hoje, modernos. Mas uma segunda migração há 12 mil anos seria sim esses os antecedentes, né, dos indígenas modernos. A partir, né, dessa teoria desenvolvida pelo professor Walter Neves, vai se fazer uma reconstituição em 1999 do rosto da Luzia. Vai ser feito na Inglaterra por um antropólogo, Richard Nives. E a Luzia vai ficar com essa feição que está aparecendo aí, que é a feição mais conhecida, né? Uma fisionomia com um rosto com fisionomias marcadamente negroides, né? Lembrando muito os africanos. Porém, há alguns poucos anos se iniciou um processo de estudo do DNA da Luzia, que é algo muito recente, né? Não se sabia como estudar esses fósseis tão antigos. É um avanço tecnológico contribuindo aí para a reconstituição histórica, e passou-se a criticar essa teoria, essa primeira teoria de duas ondas migratórias, porque se descobriu que o DNA da Luzia é o mesmo DNA de diversos povos da América toda, ou seja, não houveram duas migrações, houve apenas uma migração. E aí foi feita uma nova reconstituição do crânio da Luzia, que ficou pronto agora em 2018, apenas 2 anos atrás, né? E vocês podem observar que a feição já é bem diferente da primeira, e inclusive não tem mais traços negroides, porque não se acredita mais nessa teoria. Então, é interessante porque também tem uma participação importante dos pesquisadores da UF. O bioantropólogo André Stroh é um grande participante, coordenou a parte brasileira da pesquisa, e vocês podem ver pelo mapa que o que eles afirmam agora é que houve apenas uma única migração, e não mais há 13 ou 14, mas há 20 mil anos atrás, que seria essa população, então, de Lagoa Santa, da qual a Luzia faz parte. Bom, só para vocês saberem, né, uma informação muito importante, né, a gente está brincando aqui com morte e renascimento da Luzia, porque o crânio da Luzia estava exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo em 2018, né, então isso foi um grande choque, perdemos muitos materiais arqueológicos, paleontológicos e históricos, porém, algumas semanas depois foi encontrado o crânio da Luzia, e ela está passando por reconstituição agora. Então, essa teoria do Estreito de Bering, ela não caiu por terra, né? Ainda se acredita que eles vieram pelo Estreito de Bering, só que não mais há 13 mil anos, e sim há mais de 20 mil anos atrás. Bom, só que aí a história não está finalizada, porque uma outra descoberta também dos anos 70 faz uma contraposição a essa teoria, porque
uma importante pesquisadora chamada Nied Guidon. Ela fez pesquisas agora no Parque Nacional da Serra da Capivara, nos anos 70, no Piauí, e ela descobriu indícios, né, de uma fogueira e outros vários fósseis e outras diversas iconografias rupestres. Aqui tem algumas imagens que são aqueles desenhos ou gravuras nas pedras com 50, 60 e até 90 mil anos atrás. A teoria da Nied Guidon não é tão aceita quanto as outras, mas já há indícios sim de que é possível ter ocorrido essa migração antes dessa migração de 20 mil anos, uma anterior, mas não pelo Estreito de Bering. Na verdade, provavelmente foram africanos vindo pelo Oceano Atlântico, mas ainda não tem comprovação disso. Mas enfim, o Parque Nacional da Serra da Capivara é considerado, né, o local com a maior quantidade de iconografia rupestre do mundo, e ele é declarado como Patrimônio Cultural da Humanidade em função da sua importância. É o lugar com maior registros da pré-história da América no mundo. Bom, vamos pensar então, fazer uma viagem no tempo. Falamos da origem, vamos voltar para o século XVI e pensar alguns aspectos da cultura indígena, né? Então vamos tentar agora desmistificar aqueles primeiros preconceitos que a gente falou e tentar conhecer uma coisa muito importante, né? Que é a diversidade dos povos indígenas no Brasil. Esses dois mapas são mapas representativos dos povos indígenas em 1500, no século XVI, ou seja, há uma estimativa de cerca de entre 1,5 milhão e 5 milhões de indígenas ocupando o Brasil no século XVI. Então, é muito difícil precisar a contagem, né? É difícil hoje, quanto mais no século XVI, mas há uma estimativa dessa quantidade, cerca de 1.300 línguas. Esses mapas aqui, eles marcam das representações dos troncos linguísticos, né? São os principais o tupi e o macro-G, mas as derivações são cerca de 1.300 línguas. O mais importante de se pensar os indígenas é sempre a questão da diversidade, tá? Então, bom, são povos que têm organizações muito diversas entre si, entre diferentes etnias. Tem semelhanças, mas tem também muitas diferenças, né? Então, uma grande semelhança são as suas relações com a terra, mas são diversas etnias diferentes, cultuando diferentes religiões, diversos deuses, diversos politeísmo, né? Diversas formas de moradia, que a gente tem exemplos. Olha, essa daqui, por exemplo, é uma forma de moradia do povo Xingu. Tem uma oca central e outras ocas, né, em volta, mas nem todos se organizam dessa forma. Alguns, por exemplo, têm apenas uma oca central onde todos convivem nessa mesma oca. Então, diferentes rituais, deuses. São sociedades que podem ser monogâmicas ou poligâmicas. São sociedades que podem se organizar em famílias nucleares ou não. Mas são sociedades, geralmente, né, extremamente igualitárias, com uma relação de sustentabilidade, uma relação bastante próxima da natureza, entendendo o homem como parte da natureza, de muito respeito, tanto a fauna quanto a flora. São sociedades que têm um grande desenvolvimento no sentido de conhecimento de astronomia, tanto para orientação quanto para agricultura, para conhecimento das marés. Eles utilizam esses conhecimentos, né? Tem o Cruzeiro do Sul geralmente como sua principal orientação, né, astronômica. É uma diversidade muito grande alimentar. Então, o milho, por exemplo, é um grande alimento utilizado pelos indígenas aqui no território que vai vir a ser o Brasil, mas é interessante porque ele é nativo do México, ou seja, isso demonstra uma relação entre os povos da América. Então, a farinha, quesca, caça, o guaraná, o açaí, caju, uma diversidade muito grande de alimentação. Artesanato, a cultura de maneira geral também é extremamente rica, né? Quantas e quantas histórias indígenas se tornaram parte do folclore brasileiro, porque são parte da cultura brasileira, né? Então, a confecção de cestos, a confecção de cerâmica, o tear é algo muito presente nas culturas indígenas também, né? As pinturas corporais, inclusive, são muito importantes também, porque elas têm significado para os seus rituais, sejam eles religiosos ou festivos, e são diferentes. Essas pinturas corporais, elas têm significado, né? Não são pinturas aleatórias, são diferentes de tribo para tribo. Bom, e para a gente finalizar, né, pensar um pouquinho da realidade dos povos indígenas no Brasil hoje. Bom, segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, os povos indígenas no Brasil são registrados em 817.000
962, ou seja, quase 900 mil indígenas aqui no Brasil, separados em 305 diferentes etnias. Então, é possível pensar que as etnias são todas iguais entre si, né? Elas têm muitas diferenças, sendo 502 na zona rural e 315 em zona urbana. Então, 61% da população indígena ainda vive na zona rural, mas a gente já tem um crescimento muito grande, significativo, ainda destacado por esse censo, do crescimento de indígenas na zona urbana. O povo ticuna, né, residente do Amazonas, é o maior em número absoluto, e existe uma enormidade de tribos indígenas que ainda não foram contactados por nós, então eles estão totalmente isolados. Eles falam 274 línguas diferentes, sendo que 17%, 7,5% dos indígenas não falam português. O Nordeste é a região que concentra a maior população em números absolutos na zona urbana, também é um dado interessante. E no Rio de Janeiro, mas no Sudeste como um todo, há mais indígenas na zona urbana do que na zona rural. Isso é possível de observar nesse segundo gráfico aqui de baixo, né, onde o azul seria os povos em zona urbana e o vermelho na zona rural. E aí dá para perceber aí a diferença nas regiões, né? Então, bom, é sempre importante o mais importante da nossa aula é a gente valorizar, né, a diversidade dos povos indígenas, considerá-los dentro do seu desenvolvimento local, das suas necessidades locais, e valorizar que a cultura indígena é uma cultura que faz parte da nossa realidade, da nossa sociedade. Nós brasileiros temos os indígenas como ancestrais, isso é algo que precisa ser revisto necessariamente todo o tempo pela história, pela sociologia, pela antropologia, para que a gente cada vez mais incorpore a cultura indígena na nossa realidade presente. Bom, espero que a aula tenha ajudado. Muito obrigada por acompanharem o vídeo até aqui, e mais pra frente a gente vai ter outros vídeos que vai falar inclusive do processo de encontro e de conquista, dominação dos portugueses sobre os povos indígenas nativos da América. Obrigada!